Fala galera, mais uma aí, trazer uma novidade pra vocês. Cara, o sistema de prisão, né? Eu acho que eu dei uma trollada quando eu cancelei, né? Tipo, não pode cometer crime, nem prender ninguém na cidade, porque você é. Porque tava gerando muito atrito, né? A galera, tipo, com poder assim. Por conta daquela briga de facções, né? Tinha uma galera, pô, tá tendo uma briga de poderes aqui, e aí então também tem que prender, tem que ter essa briga e tal, e faz sentido, né? Realmente as facções elas não têm realmente, elas estão brigando pelo poder, elas estão competindo pelo poder em volta deles lá. Então, só que tava tendo tipo, eu vou usar uma expressão aqui que eu não sei se é melhor, tá? Mas é muito cacique para pouco índio, né? Então tava tipo prendendo muito jogador e isso estava causando um desconforto na galera. Eu vi que alguns jogadores quitaram e tal, uma galera tava saindo porque tava chateado. Putz, muita briga, cara, muito discussão. E aí, pô, vinha a panela do cara, geral vinha lá falar comigo também reclamar. Dos dois lados, né? E aí, putz, não importa o que eu fizesse ali, não ia ser uma decisão que ia agradar todo mundo. Então tava uma coisa um pouco cansativa, assim, insustentável pra mim, né? E eu acho que para vocês também, porque o estresse, ele, desse nível de estresse assim, ele não estava muito produtivo, né? Porque a gente não estava mais conseguindo resolver os problemas em game. Tinha que ficar trazendo para fora para resolver e tal. E eu acho que isso amarrava um pouco o jogo de geral e também trazia uma aura muito negativa, um pouco tóxica até para dentro do jogo. E eu acho que a gente precisa ter um espaço mais seguro aqui, né? Uma coisa que tem que ser divertida. É, tanto pro cara que quer cometer um crime, tanto pro cara que quer prender o criminoso, né? Tem que ser bom pros dois. É, não é só porque o criminoso ele, pô, tá fazendo alguma coisa se o cara é um troll, né? Tipo, o cara furtou ali você, não é necessariamente um jogador troll, ele tá só fazendo a RP dele ali. Tem acho que o pickpocketing já pra isso mesmo, então é uma coisa que é prevista. Só que também esse cara, quando ele é pego, ele tem que entender que, mano, perdeu. É uma vida difícil, né? Do cara que ele quer ser evil porque ele precisa jogar praticamente contra o servidor inteiro. Ele tem essa coisa de que ele tem que ser o mais esperto, ele não pode dar mole, se ele dá mole, alguém pegar ele, meio que acaba o jogo do cara, né, mano? Tipo, pô, peguei o ladrão, o que que a gente faz com o ladrão agora? Cortar a mão do cara? Sei lá, tipo. Aí tu acaba com o jogo do maluco, tá ligado? Depois que ele construiu um tempão o antagonista dele. Teve até alguns antagonistas na história, né, da comunidade que conseguiram, assim, fechar o arco muito bem, né? Conseguiram engajar, conseguiram movimentar todo mundo, pô, fizeram um AOE, tiveram suporte da staff também para conseguir movimentar ainda mais, né? Porque sozinho, como jogador, pô, junta dois, três já era pra tu, né? Não tem muito o que fazer. Mas que consegue animar muito, assim, eu acho que o antagonismo ele é super saudável. Então é uma coisa que a gente deveria, sim, incentivar. Uma coisa que aqui o Vlad ele disse uma vez que eu achei incrível, foi uma analogia que ele trouxe que, tipo, a gente não precisa ter essa coisa de querer assassinar o tempo todo outro jogador, né? Ele falou muito do Batman e do Coringa, né? Que, pô, se um morrer, acabou a DC, né? Acabou a história, porque o que sustenta eles são esse duelo eterno, né? Tipo, os caras estão sempre se pegando. O Batman tem lá o negócio de não matar e tal, e aí o Coringa meio que abusa um pouco disso. E enfim, eles ficam se enfrentando, mas também acho que o Coringa tem uma regra de não matar o Batman, né? Porque senão acaba. Vai todo mundo se engalfinhar ali, né? Porque enquanto o Batman é o inimigo em comum do crime, meio que nada mais une eles. Então tentar trazer um pouco mais essa pegada. Eu não tenho uma decisão ainda, uma opinião concreta do que eu penso para a morte permanente, né? De um jogador poder matar outro jogador. Na minha experiência, cara, o que acontece é que mesmo quando é consensual, pelo menos das duas vezes que eu vi, o cara que consentiu, falou assim, cara, não, beleza, eu aceito perder o personagem, tudo bem por mim, eu acho que faz parte do jogo e tal, e beleza, pode seguir. Depois que ele perdeu o personagem, ele se arrependeu. É, então eu fico pensando, cara, até onde é legal a gente conseguir sustentar a morte permanente, né? Porque também tem outros que perderam o personagem, criaram outros e conseguiram jogar bem, e aí recriaram, tem a rejogabilidade, que é uma proposta que eu tento trazer muito pro Epic, né? Com tantas classes e builds e tal, é justamente você não saber o que você quer jogar e tentar jogar com várias coisas. E pelo feedback da galera, acho que é algo que eu consegui, assim, um pouco, pelo menos. Não dava pra melhorar, mas já funcionou bem, assim. Então, pelo menos isso a gente tem. Mas também tem aquela questão do cara que, pô, tá evoluindo o personagem,
chegou num ponto, jogou a beça e aí perdeu o personagem, aí, caraca, até ele voltar a engatar de novo, né? Onde que ele tava no RP dele, até ele voltar as skills pra estar com o poder que ele tinha antes, né? Uma construção nova e tal. Então, geralmente, essa galera também vai pendendo pra ou desacelerar ou parar, ou então dar um tempinho e depois volta. Então, eu não sei até onde é realmente legal manter morte permanente. Mas também não pensei em nada legal porque eu gosto do desafio de você pô, ir pra uma DG, perder 5 DP e já era, perder o personagem e recomeça. Principalmente se você tá no começo do jogo, isso é muito legal. Mas eu acho que chega um momento quando você é muito antigo que atrapalha um pouco. Eu lembro de um caso de um jogador super antagonista brabão, que ele acabou perdendo DP na DG e aí, caraca, travou tudo, tá ligado? O cara tava movimentando pra caramba. Eu não lembro o que aconteceu com ele naquela época, se reviveram ele ou não, não lembro. Eu acho que não, acho que só parou em tudo mesmo. E aí, sei lá, não sei, não tenho visto dos prós e contras. Eu acho que não ter morte permanente, ele tá um pouco acima, sabe? Mas é uma coisa que eu achava legal também trazer pra gente discutir. Mas voltando, né? Acho que eu fugi um pouco. Eu quero falar de novo sobre as prisões, sobre a questão de, pô, tu prender um cara lá, e aí esse cara vai ficar sem jogar, e aí o tempo que ele loga, putz, o cara tá preso. E aí tem a questão também, tipo, o cara ele tá. Pô, o cara trabalhou o dia todo, tomou esporro do chefe, chegou em casa, o filho não tirou o frango da geladeira, pô, a mulher tá de mal com ele, aí o cara vai jogar um pouco pra poder relaxar, aí o cara é espancado, preso e tal. Putz, né, mas tudo que o cara precisava pra poder falar chega, não quero mais, acabou. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque querendo ou não, aqui todo personagem é um pouco herói e um pouco vilão, né? Tipo, super-herói, super-vilão. Por mais que você tenha a jornada, né, do herói até você conseguir escalar seu personagem para ser super relevante no mundo, no fim do dia todo mundo é meio que um heróizão, assim. Então, ter essa morte muito repentina, ter o seu personagem muito escorraçado, né, é uma coisa que acho que pega muito no sentimento da galera. Eu acho que a galera não consegue lidar muito bem com isso, pelo que eu tenho reparado, assim, né. Então, acho que é uma coisa que a gente podia ser um pouco mais cuidadoso mesmo. Mas eu, eu acho que eu trolei, né, com essa parada de, pô, tava todo mundo falando comigo, eu fiquei, cara, preciso focar das coisas, não dá pra ficar dando atenção. Todo mundo tava com uma carga muito pesada assim, aí eu removi o lance de prender e agora eu voltei. Tô com essa proposta aqui pra mandar pra vocês. Eu acho que vai ser bom a prisão ser um pouco mais sistêmica, né? Você já consegue, se o seu guarda for recrutado pela facção e ele pegar alguém cometendo crime na cidade, ele pode prender aquela pessoa. Ele joga a pessoa pra cadeia e aí a pessoa lá da cadeia sai depois de um tempo e tal. Não fica nada mais na mão do jogador. Porque era um problema de sincronicidade também, né? Tipo, o cara que tá por sincronicidade não, acho que era um problema de assíncrono, né? Porque você prende alguém e aí você tem uma urgência e tem que deslogar. E aí aquele cara ficou preso lá até você poder estar disponível ou ele chamar staff. E aí como é que a staff atropela o seu RP? Não sei o que que você vai fazer com o cara e tal. Então é uma coisa que tava complicada. Aí eu criei um sisteminha basicão, uma versão 1 aqui primeiro, só pra gente poder testar. Mas basicamente o que eu fiz vai ser colocar, né, um NPC Jailor, que eu chamei, e aí eu vou escolher aqui uma facção para ele. E aí, a partir dessa facção, é a facção que pode interagir com ele, né? Então, por exemplo, eu quero colocar um em cada facção principal do servidor, e aí eu vou dar o OK aqui, e aí se eu for com outro personagem e falar com ele, ele me pergunta aqui, tá um pouco ruim a UI, vou melhorar, mas ele pergunta tipo, o que eu quero, né? Se eu quero uma pena leve, moderada, pesada ou um suborno. O leve é isso, são 100 pedras ou 10 moedas. O moderado são 400 pedras ou 10 moedas. E o pesado são 1000 pedras ou 100 moedas de cobre. E aí o suborno, né, que é você subornar o guarda, é basicamente uma palavra que eu achei para poder falar, não, deixa que eu desenrola aqui. Ou o jogador fala, pô, faz por 5 não essa punição aí e tal. Aí tentar desenrolar com o cara ali, até para não ficar segurando vocês, né? Tipo, pô, não, eu queria fazer um RP, por que eu vou jogar o cara no sistema? Consigo desenrolar aqui agora com ele e tal. Ou se o cara não, quero realmente ser preso, tipo, casos super extremos assim, e aí você conseguir desenrolar RP, eu acho que não trava tanto também. Mas aqui, de qualquer forma, o jogador, cara, não tem como, o cara que aguarda, ele vai ter uma autonomia.
né? Um pouco de power RP mesmo, mas o cara já teve que lutar, né, pra entrar na facção, e já chegou ali, então acho que é uma coisa um pouco válida, assim. E aí vamos supor que vou colocar uma pena leve, e aí eu prendo o cara. E aí o cara é transportado lá pra mina. E aí quando ele vem aqui pra mina, tá com uma chance de sair com aqueles meteoritos, né? Então tem 10% de chance de sair meteorito de cobre, 10% de, 5% de prata e 1% de chance de ouro. Então o cara pode vir aqui ser preso e ainda achar umas pedrinhas de meteorito aqui, tá vendo? Então, para quem é gatherer, tem uma vantagenzinha de ser preso também. Você pode, quiçá, até conseguir ganhar alguma coisa. Aí você minera as pedras aqui, se você minerar as e aí, quando você termina, você só arrasta a pedra pro NPC e aí te libera. E aí você volta pro local que nasce no jogo, né? Então, acho que dessa forma a gente consegue reduzir um pouco essa coisa de você tem que estar no mesmo horário do cara. E aí eu acho que a gente consegue voltar, né? Com prisão, com RP de crime dentro da cidade, porque eu acho que travei muito, muito o jogo da galera. E eu acho que com isso eu quero destravar e fazer voltar um pouco, né? Ver o Quintus aí prendendo todo mundo. Eu acho que tá bem legal isso. E é isso, rapaziada. Obrigado aí.